ao 13. Mateus 5, do 1 ao 13. Todos acharam? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui, Senhor Deus, poder estar aqui falando a tua palavra, anunciando o teu nome, trazendo, Senhor Deus, tudo aquilo que o teu Espírito deseja. Por isso mesmo, eu rogo ao Senhor que apague qualquer vaidade, qualquer orgulho da minha parte, e me esvazie, Senhor Deus, de mim mesmo, e mostre a tua capacidade tão grande, Senhor Deus, de nos tocar pelo teu Espírito, e que eu não seja de uma forma louvado, mas o Senhor seja, e engrandecido, Senhor Deus, pelas palavras que hoje aqui serão ditas. Te agradeço por todos que estão aqui, te agradeço pela proteção que tem dado a nós, e sabemos, Senhor Deus, que a tua mão está agindo, por isso confiamos plenamente que o Senhor vai fazer a obra, e a obra que o Senhor deseja. Já te agradecemos, Senhor Deus, por abrir esse canal, também das mídias sociais, Senhor Deus, para transmitirmos a tua palavra, e o alcance da tua palavra tem sido, Senhor Deus, muito maior. Peço que as pessoas que estão nos acompanhando, Senhor Deus, também, por essa transmissão, sejam abençoadas, estejam atentas, e sejam, Senhor Deus, guiadas a ouvir e praticar a tua palavra. Tudo isso te peço, agradeço, em nome do teu Filho Jesus, amém. Então nós estabelecemos, falando aqui sobre o caráter cristão, que é uma estrada, é um caminho, e uma característica, uma qualidade, ela complementa a outra. Falamos que os humildes, para começar tudo, você tem que ser humilde de espírito. Por quê? Você precisa se esvaziar de si mesmo, para permitir ser preenchido por Deus. E a partir do momento que você se esvazia, que eu me esvazio de mim mesmo, eu posso ser usado por Deus para aprender e apreender as outras qualidades que seguem, e até exercitá-las. Então, primeiramente, nós aprendemos a ser humildes de espírito. Assim foi Cristo, ele se esvaziou de si mesmo, nós falamos tudo que Cristo falou, tudo que Cristo ensinou, ele viveu. Então, sempre que falamos algumas coisas aqui, nós baseamos em Cristo Jesus. Temos muitos bons exemplos na Bíblia. Temos Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas hoje mesmo eu estava lendo aquele versículo em que Deus falou para ele: porque cometeste pecado tão grande com a mulher de Urias e com a família de Urias, a espada nunca vai sair de sua casa. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Pecador como nós, falho como nós, propenso a tantas quedas, a tanto sofrimento. E Deus chamou ele segundo o coração dele, mas ele é exemplo em algumas coisas, mas não é exemplo como Cristo. Não é verdade? Temos Noé, temos Moisés. Nunca houve um homem mais manso na face da terra, mas em determinado momento ele descumpriu a palavra de Deus e bateu naquela rocha, que era Cristo Jesus, e ele não podia ter feito um desrespeito desse, né, que afigurava Cristo, e por isso não pôde entrar no reino, na terra prometida, e foi uma grande tristeza, certamente, para ele, mas também alegria, porque ele foi para o lar celestial com Deus. Então, é um exemplo para nós, de mansidão, mas também é homem. Agora, Cristo é o nosso exemplo maior. Por quê? Porque ele fez tudo isso e nunca pecou. Esteve conosco e nunca pecou, andou conosco, sentiu
o fardo pesado dessa carne mortal, falível, mas não pecou. Então ele se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua deidade para estar aqui na terra e não usar o poder que tinha. Por isso, a primeira característica é a humildade. E a humildade, como nós falamos, é esse esvaziamento de mim mesmo, do meu eu, do meu ego, da minha vontade de me impor. Sempre falei e falo e repito, eu tenho treinado bastante para ouvir, para escutar quando meu pai fala, quando ele me dá um conselho, quando ele me admoesta, porque ouvir é um exercício de humildade. Por isso, poucos de nós ouvem verdadeiramente. Quando alguém está falando alguma coisa com a gente já está pensando no que vai retrucar. E no que aquela pessoa está errando, para a gente poder depois apontar e dizer, você não é, você errou. Mas quando nós paramos, nos esvaziamos de nós mesmos e ouvimos alguém falar conosco, aprendemos alguma coisa. Quando nós esvaziamos de nós mesmos e ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos. Por isso a humildade é a primeira característica. Depois, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui, que choro é esse, né? É o choro da distância celestial. O choro dessa carne, né, Monte? Que nos separa do Espírito, que contende com o nosso Espírito. É o choro daquele aflito, que tem o desejo tão grande de estar com Cristo, tão grande de poder compartilhar essa proximidade que nós ganhamos com a salvação. Por isso, quando ele peca, ele chora, quando ele erra, ele chora, quando ele está longe de Cristo um pouquinho, ele chora e volta correndo para estar perto de Cristo, porque a promessa é de que nós todos seremos consolados. Apocalipse 21:4, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então nós sabemos que haverá um tempo que não teremos mais tristeza. Depois, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E aqui nos mansos nós paramos um domingo inteiro para falar sobre isso aqui. Eu não vou voltar, mas quero lembrá-los, quero me lembrar. Não haverá uma pessoa que não aprendeu a ser mansa nos céus. É o que está dizendo aqui, herdarão a terra, não é verdade? Para herdar o reino dos céus, começando da salvação, nós temos que aprender a ser manso. Aceitamos Jesus Cristo como Salvador, estou falando isso. Aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que aprender a ser manso. Você tem que aprender a ser humilde. Você tem que aprender a chorar à distância de Cristo. Porque são características, são traços do caráter cristão, do novo temperamento que nós herdamos. Eu sempre gosto de falar com algumas pessoas, falam assim, mas Hélio, o meu temperamento é assim. Eu nasci desse jeito, eu sou desse jeito, meu pai é desse jeito, minha mãe é desse jeito. E sempre eu gosto de lembrar uma ilustração de uma das revistinhas que nós estudamos na escola dominical. O professor, o aluno, adolescente, falando para o professor, eu nasci assim, meu pai é assim, meu avô é assim, todos nós somos grosseiros, todos nós somos grossos mesmo, a gente fala o que vem na telha, na hora que vem, se alguém ofender a gente vai para cima mesmo, não leva desaforo para casa. Falou, então, mas você aceitou Cristo como Salvador? Aceitei. Você nasceu de novo? Nasci. E como é que é o temperamento do seu pai Jesus Cristo, do seu pai Deus, e de Jesus Cristo, e do Espírito Santo? Qual é o temperamento deles? Aí, como diz minha irmã Renata, ele ficou com a cara rodando. Você herdou uma nova natureza. Eu herdei uma nova natureza. E essa nova natureza, ela tem que ser caracterizada pela mansidão. Lembramos que mansidão não é negligência, não é omissão. Mansidão não é se conformar com o mundo ou se conformar com coisas erradas. Mas é quando você precisar agir, você agir no prumo e baseado na palavra de Deus. Como a palavra de Deus manda agir. Também falamos sobre a questão da ira. Dentro aqui do aspecto da mansidão, estabelecemos que a Bíblia diz que não podemos dar lugar à ira, a vingança não é nossa. Percebam que toda vez que o homem tenta se vingar, ele comete coisas terríveis, e a vingança não é saborosa, a vingança não é doce, a vingança é terrível, ela cobra um preço terrível. Por quê? Porque a partir do momento que você se vinga, você também atinge pessoas que não eram destinatárias daquela vingança, aí você tem uma pessoa que vai querer se vingar de você de novo. E esse círculo vicioso nunca termina, porque você não é justo o suficiente para aplicar a justiça, mas Deus Ele conhece o coração. Então a justiça vem de Deus. Nós
estabelecemos, quer dizer, Deus estabeleceu na sua palavra, que a vingança vem dele, porque ele é justo, ele conhece todo o coração daqueles que estão num determinado embate. A gente não conhece toda a razão. Muitas vezes a gente ouve um lado, forma o nosso convencimento, toma as dores daquele lado, para depois de muito tempo ficar com remorso e descobrir que o outro lado estava certo, mas que nós nunca demos a chance daquela pessoa se defender. Mas já estávamos irados, já fechamos a nossa mente para ouvir, estabelecemos ali o piloto automático de ficar com ódio, ficar com raiva, ficar com rancor, e ficar remoendo. Aí vem a mágoa, remorder, né, a mágoa, aquilo que fica mordendo de novo, e lembrando de novo, e sofrendo de novo. Então, não é isso que Deus deseja para nós. Então, a Bíblia fala também, e Salmos 37, 11, foi o último versículo que falamos sobre isso: os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. A paz, ela estará gravitando em torno dos mansos, e não dos beligerantes, e não daqueles que são briguentos, não daqueles que falam o que querem, que não levam desaforo para casa. Esse sempre vai ter alguém para desaforar ele. Mas o manso não, o manso ele terá abundância de paz ainda nessa terra. Depois falamos sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e aqui nós falamos que a justiça, aqui tem duas nuances. Evidentemente, o crente ele quer a justiça, que a justiça seja feita nesse mundo. Ele quer que as leis sejam justas, ele quer que os governantes sejam justos, ele quer que as relações entre as pessoas, que haja justiça. Então, se um crente de Jesus Cristo é chamado a depor, ele vai falar a verdade, mesmo que isso cause problemas para algum amigo, alguma pessoa que ele gosta. Por quê? Porque ele quer que a justiça seja feita, que as coisas certas aconteçam. Mas o ponto principal da justiça aqui é a justificação. É a justiça de Deus aplicada a nós. É que outros conheçam, tenham o conhecimento da justiça de Deus, através dessa justificação que vem pela salvação, pela conversão em Cristo Jesus. Aquele que busca, a justiça que o cristão busca é a justificação em Cristo, uma paixão profunda por ser justo, pela justiça pessoal. Ele deseja, tal desejo é a evidência da insatisfação com o alcance espiritual atual. Então, o crente de Jesus Cristo, ele deseja essa justificação, essa justiça, está justo perante Deus, está limpo perante Deus. E aí, aqui tem aquela parábola em Lucas 18, 9 a 14, dos dois homens que sobem ao templo, o fariseu e o publicano. Lucas 18, 9 a 14, abram a Bíblia de vocês, vamos acompanhar, diz aqui. Pegaram aí Lucas 18, 9 a 14, geralmente eu coloco no nosso chat. Não sei se algum irmão está colocando, que hoje eu não estou acompanhando aí. E disse também esta parábola, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, viram uma justificação que Deus deseja que nós tenhamos, que a justificação venha dele, que nós sejamos justificados não pelas nossas próprias mãos, mas pelas mãos de Cristo, como fez com esse publicano, porque aquele que se acha justo, aquele que se acha como aquele fariseu acima de tudo e de todos, ele e a si mesmo se exalta, Deus nem ouve, Deus nem conhece ele. Vai ser aquele que estará desse lado, do lado esquerdo, e não do lado direito aqui, como sempre aponta meu pai. Sempre olha aqui para a direita. Então, irmãos, ali, quando eu olho as coisas dos céus, quando eu penso quando Deus fala sobre as coisas de Deus, e eu penso ali quando estarei com, então ele está sempre aqui, né?
Eu acho que é um cacuete que ele tem, mas ele nunca apontou para a esquerda, ele sempre está à direita. Então, eu acho que a mensagem fica bem clara, né? Eu quero estar à direita, não, estarei à direita de Cristo, é uma certeza, a convicção que traz pela salvação, mas ele está sempre aqui, está sempre olhando para cá, e ele olha ali, eu vejo também, eu procuro lá e olho e vejo também. Ele fica lendo a Bíblia, ele fala assim, irmãos, tem dia que eu estou lendo a palavra de Deus, e eu vejo lá, ali, eu sempre à direita, né? Sempre à direita, sempre à direita. Então, é bem evidenciado aqui a felicidade que meu pai tem de estar à direita, mas muitos estarão à esquerda, no dia daquele julgamento, quando Deus virá Cristo virá como juiz e não mais como Salvador. Ali também em 2 Pedro 2, 4 a 10, é um texto que vale a pena a gente ler, sobre a questão da justificação, de estar justificado perante Deus, e de qual é a justiça que Cristo fala aqui. E lembrando que não é o homem que se justifica, não é o homem que traz justiça para si mesmo, a justiça vem de Deus, da ação de Deus sobre o homem. Por isso que 2 Pedro 2, 4 a 10, por isso que Jesus fala que quem desceu justificado foi aquele que pediu a justificação de Deus, a justiça de Deus. Então, olha lá o que diz o texto. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou quem? O justo Ló. Quem justificou Ló? Foi Deus. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, o homem justificado por Deus, que busca a justiça de Deus, ele não se conforma com esse mundo. Lembra que diz o versículo? Não vos conformeis com esse mundo. Então, está sempre buscando a justificação, a justiça de Deus em sua vida. Então, ele estava enfadado, chateado, enojado com a vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Aqui diz o que nós podemos aprender do que foi ensinado. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Então, olha só, leia isso em casa, esse versículo em casa, irmãos, é pesado. A gente faz, toda vez que a gente senta para estudar a palavra, eu não sei se vocês sentem o que eu sinto, mas eu sinto assim, sabe? Aquela espada de dois gumes penetrando até a divisão da alma e do espírito, e mexendo lá naquele ponto que eu não quero que mexa, naquele lugar que me afeta e que eu preciso mudar. Opa, está errado aqui. Eu preciso me consertar aqui, Opa, Senhor, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, que está me dando aqui a possibilidade de fugir da tentação. Então, quem é aquele que busca a justiça? Que justiça é essa que nós amamos? A justiça de Deus, a justificação por Deus, pelo sangue do Cordeiro. Nós não nos conformamos com as injustiças que o mundo faz, não entre o homem não, mas a injustiça que o homem faz contra Deus, que deu seu Filho na cruz por nós. Então, é dessa justiça que se fala aqui. Não é aquela justiça que nós, eu vou fazer justiça, A justiça humana ela é muito limitada. Quem confia plenamente aqui que o homem faz justiça? Quem confia? Hoje nós, de maneira nenhuma, quero traçar nenhuma crítica a nenhuma instituição e nada disso. Mas nós temos aí pessoas que passam a vida inteira estudando, vem não estou falando todos, mas não é uma regra
não é uma exceção, é uma regra. Deixa eu me explicar melhor. Voltando aqui. É uma exceção aquele que vem e que consegue galgar e chegar no poder judiciário, chegar como juiz, saindo de baixo. Há muitos, mas a maioria dessas pessoas hoje, elas vêm de um berço mais abastado, vive em casas mais seguras, não conhecem muito bem a realidade daqui de baixo. Nunca, muitas vezes, pisaram no chão aqui embaixo. Passam e se tornam juízes com 26, 27 anos, 25. E essas pessoas vão julgar a quem está aqui embaixo, quem está aqui sofrendo. Muitas vezes cai nas mãos dessas pessoas e elas não sabem o que acontece aqui. Usam o quê? A letra da lei. Mas o que diz a Bíblia? A letra mata e o Espírito vivifica. E muitas vezes nós temos visto injustiças. E por isso nós temos a segunda instância para cair na mão de pessoas mais velhas, mais experimentadas, que nós esperávamos ou esperamos que hajam de maneira justa, mas nós observamos que a nossa alta corte está muito politizada e hoje ficamos tristes, porque nem na nossa mais alta corte, ou seja, na elite da justiça brasileira, a gente tem segurança. A gente não tem segurança. Os julgamentos muitas vezes são voltados a agradar ou beneficiar determinada pessoa, totalmente ao contrário do que diz a nossa Constituição, lembrando que o STF é o guardião da nossa Constituição. Aqui eu não estou dizendo, como falei, não estou traçando aqui, não estou querendo fazer polêmica, nada disso, só estou dizendo que é uma realidade que nós enfrentamos. A justiça do homem é falha, e sempre vai ser, e não é culpa deles. O homem é corrupto por natureza, ele foi corrompido a partir da queda. E é difícil, e talvez é impossível, que um homem consiga enxergar tudo como Cristo enxerga, como Deus enxerga. Por isso a justiça vem dele. Mas não é dessa justiça que estamos falando da justificação. Estarmos justos perante Cristo, estarmos limpos perante Deus. Bem-aventurados, versículo 7, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui é como eu sempre tenho falado, nós não estamos tratando das pessoas que nasceram assim. Tem gente que nasceu misericórdia, tem essa característica, tem esse temperamento de olhar para as pessoas e não deixar que elas sigam sem ajudá-las. Nós lembramos daquele sujeito que é machucado naquela parábola de Cristo, e passa ali um samaritano e o socorre, enquanto outros que eram os religiosos passam ao largo. E é bem interessante a gente observar aquela parábola para que não nos igualemos a eles, mas hoje, e não importa em que circunstância, nós venhamos a ajudar as pessoas. Ser misericordioso significa ser ativamente compassivo. Ativamente, agir compassivamente, e não só sentir. Eu sinto, que dó, que coisa, podia ter feito mais. Mas a maior exercício de que nós somos realmente misericordiosos é procurar, é ensinar que as pessoas, elas tenham a alma, o espírito salvo e não a carne padece, mas é a pregação da palavra. De certa forma, significa também não retribuir a seus ofensores na medida da ofensa. Nós voltamos mais uma vez a tratar aqui de como nós devemos lidar com as pessoas, porque Deus é muito misericordioso conosco. No sentido mais amplo, significa socorrer os necessitados que não podem se autoajudar. Deus mostrou misericórdia em reter o julgamento que nossos pecados mereciam e em nos demonstrar bondade por meio da obra salvadora de Cristo. Por isso somos imitadores de Cristo, temos compaixão. Deus, mais uma vez, é o nosso exemplo aqui, Cristo é o nosso exemplo aqui, e para mim o exemplo mais efetivo é quando Cristo está na cruz, sendo vilipendiado, porque aqui, irmãos, na palavra de Deus, não diz tudo o que ele sofreu, e nas nossas demonstrações aqui que são feitas, mostra ele todo coberto, mas o que diz a história é que ele ficou totalmente descoberto, o seu corpo, e as palavras que as pessoas falavam, elas eram palavras grotescas, ofensivas ao extremo,
que também a Bíblia não retrata. Eles rasgaram tudo. Eles rasgaram as vestes dele. Não é isso? Lembra? E dividiram entre os soldados. Então, é humilhação, irmãos. Humilhação desmedida. A cruz, o significado da cruz já era uma humilhação terrível. Era uma maldição. Estar ali era a pior das penas, era uma pena capital de uma tortura imensa e indizível, inconcebível para nós hoje em dia, mas, mesmo assim, ele olha e pede perdão a Deus por aquelas pessoas. É uma misericórdia que nós não temos como medir, mas nós precisamos, pelo menos, tentar imitar na medida em que nós nos relacionamos com as pessoas nesse mundo. O mundo, a Bíblia fala que os homens estão amantes de si mesmo, irreconciliáveis, incapazes de se reconciliar, incapazes de exercitar misericórdia, mas não servo de Deus. Ele, com o caráter cristão, ele exerce essa misericórdia, ele é compassivo. Lembrando bem que quando a gente fala de caráter cristão e fala de misericórdia, a gente fala de mansidão, a gente não está dizendo aqui, lembrando sempre, de uma inação, de uma negligência no que diz respeito às coisas ruins, às coisas erradas. Nós não estamos dizendo isso, mas exercitar a misericórdia, sempre. Aqui o Senhor está falando da misericórdia diária, necessária para a vida cristã, e da misericórdia naquele dia futuro, quando as obras de cada um serão avaliadas. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aqui Jesus não está se referindo à misericórdia da salvação que Deus dá ao pecador que crê. Essa misericórdia não depende de a pessoa ser misericordiosa, é uma dádiva provinda do presente, do dom, da salvação e da graça. Da graça, e a graça é gratuita. Então, aqui o Senhor está falando da misericórdia diária, aquela que nós exercitamos com as pessoas com quem convivemos, nossos esposos, nossas esposas, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossas irmãs. A Renata me ensinou muito esses temperamentos. Renata sempre tem que estar aqui, né, Renata? Renata é uma bênção maravilhosa nas nossas vidas. A Renata é tudo de bom. Então, 1 Coríntios 3, 12 a 15, fala sobre como será naquele dia. Nós teremos as nossas ações pesadas. Nossas ações serão pesadas de maneira justa mesmo. E aí, se você exerceu a misericórdia, como Cristo determinou no Sermão do Monte, você também alcançará a misericórdia necessária para ser recompensado pelos seus atos. Aqui diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Então, essa necessidade de ser compassivo nas nossas relações, de ser compassivo num espectro mais amplo com as pessoas que sofrem, faz parte do caráter cristão, também foi determinado por Cristo. No versículo 8 nós vemos: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O limpo de coração é aquele cujo ser moral está livre de contaminação do pecado, sem interesse ou lealdade divididos. Falamos bastante sobre isso também. Eles, na possessão da natureza pura de Deus, possuem a visão límpida de Deus, que atingirá o clímax na volta de Cristo. Aos limpos de coração é dada a certeza de que verão a Deus. Uma pessoa com coração limpo é aquela cujos motivos são puros, os pensamentos são santos e a consciência é limpa. A expressão verão a Deus pode ser entendida de vários modos. Falamos bastante sobre isso aqui, só fazendo de novo aquela lembrança. Os limpos de coração veem Deus agora, pela comunhão do Espírito Santo. Não, os limpos de coração já têm a comunhão com Deus. Sabe?
tirou do seu coração toda a sujeira, toda a amargura, toda a tristeza que esse mundo causa, e tem a possibilidade de ter Deus agora, essa comunhão com Deus firme. Pela fé, exatamente. Verão a Deus na pessoa de Jesus Cristo quando ele vier novamente, e verão a Deus na eternidade. Ora, o fim do fundamento é o amor, um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. O fim do mandamento é o amor, um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Coisa boa. Eu lembro da minha avó falando: meu filho, que Deus te livre dos mafazejos e das falsidades. Não tinha um dia que ela me deixava embora sem me abençoar. E a bênção dela, que eu me lembro até hoje, eu oro por ti todo dia, meu filho, para que Deus te livre dos mafazejos, das falsidades e dos homens maus que buscam lhe prejudicar, que você tenha fé. Ela sempre me abençoava, e olha como eu sinto falta daquela bênção da minha avó, sinto muita falta. Eu chegava em casa, e ela me sentava, pegava na minha mão, segurava com uma força que eu nunca vi alguém com uma idade tão, já 90 e tantos anos, com a força daquela. Ela segurava assim e ela me abençoava. Minha avó, que saudade dessa bênção tão maravilhosa. Mas que bênção, né? Então, fé não fingida. Eu sempre falo que caráter está distante da reputação até que nós apreendamos aprendemos a viver, conforme Cristo nos ensina. A partir daí, nosso caráter, ele se junta à nossa reputação e nós mostramos aquilo que nós realmente somos. E é tão bom quando chegamos nesse nível, não temos nada para esconder de ninguém, porque tudo que está escondido, né, será revelado. Então, Salmos 24, 3-5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24, 3-5. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? O que é limpo de mãos, puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, limpos de coração, que coisa boa, verão a Deus, ainda nessa terra terão comunhão com Ele. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus é um Deus de paz, irmãos. Deus é um Deus de paz, Ele nos propicia a paz. Tudo que Ele criou pelas suas mãos nos traz paz, não é verdade? O rio, o mar, a natureza, as árvores. Meu pai sempre fala de quando ele me liga às vezes lá do acampamento, vai lá naquele banco lá do campo, senta lá atrás, naquela tora, né? Foi um banco mesmo que nós fizemos, e ele fala: meu filho, eu estou aqui vendo as árvores, e o vento batendo, quando tem vento, né? Quando elas não estão só a paisagem, a pintura. E ele fala: meu filho, eu estou aqui vendo a natureza que Deus criou, e eu estou aqui admirado. Determinado dia eu fui com meu pai e com minha mãe lá naquele campo, lá um pouco mais para lá, e estava o sol se pondo assim, perto de se pôr, e eu tirei umas fotos assim, que fiquei, até hoje eu admiro a beleza das coisas que Deus criou e que nos trazem paz. Deus é um Deus de paz. Hebreus 13, 20 e 21, abram a Bíblia de vocês aí, por favor. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Então, o Deus de paz. Isaías 9:6 retrata profeticamente, como falamos, Isaías ali quase 700 anos antes de Cristo, ele já retrata Cristo como o príncipe da paz. Deus é o Deus de paz, Cristo é o príncipe da paz.
Os pacificadores no reino serão reconhecidos como participantes da natureza divina e serão devidamente honrados. Como é bom termos aqui, eu estou usando como esboço, mas aí, presta, pai, que eu vou interagindo com... tá bom. Elias Rezende, grande Elias, meu amigo, fez aniversário essa semana, está acompanhando aqui. Parabéns, meu amigo, Deus abençoe você. Um amigo querido de longa data, está arrumando nossas estradas tudinho aí. O homem está nervoso que está danado, é uma benção. Ele é meio feinho, mas é uma benção. Obrigado por estar aqui, meu irmão Elias, viu? Deus abençoe. Edir também, meu amigo Edir, prefeito de Cacaulândia, está aqui. Olha lá o Edir, pai, nosso amigo, grande amigo, querido também. Obrigado por estar conosco. Então, Cristo é o príncipe da paz. Irmãos, a pacificação, o pacificador é uma pessoa muito almejada, muito, muito necessária em todos os ambientes. Na casa de Deus, às vezes nós temos algumas discórdias sobre alguma coisa na nossa sessão de negócios. Aqui na nossa igreja, nós vivemos num ambiente, irmãos, diferente de muitos outros lugares, ou até muitas igrejas que eu já conheci, que já vi. Aqui o meu pai, ele propõe alguma coisa, algum irmão fala de maneira ordeira, fala de maneira, não, pastor, discordamos, sabe, mas concordamos e tudo mais, e a gente volta e as coisas acontecem, e Deus tem nos permitido ter uma vida de paz. Mas já vi igrejas onde o pacificador ali, onde essa característica é muito necessária, e nessas discussões a gente vê que Cristo está fora. Deus está fora porque Deus é um Deus de paz. Nas nossas casas nós precisamos ser pacificadores, precisamos promover a paz nas nossas casas. Por isso eu fico preocupado com pai, com mãe, que chega em casa com violência, com brutalidade, impondo ali aquele terrorismo aos filhos, à esposa ou ao esposo. Ei, cuidado que tua mãe hoje está não sei o quê, cuidado que teu pai hoje está, fica quieto, não passa perto longe dele. Então, não é isso que Deus espera de nós. Nós queremos que nossos filhos sejam pacificadores, nós temos que também promover a paz dentro da nossa própria casa. Nós chegamos em casa, senta o pai e a mãe e começa a falar de uma terceira pessoa, e falar, e os filhos ficam olhando, mas aquilo é assim mesmo, aquilo é uma pessoa assim mesmo, e os filhos olhando aquilo, estão aprendendo o quê? A ser pacificadores? De maneira nenhuma. Mas quando eles veem assim, olha, esposa, aconteceu aquela situação ali com aquela pessoa, e você, puxa vida, meu amor, mas é uma pessoa que precisa, vamos orar a Deus por ela aqui? Vamos, um dá a mão para o outro ali, ora a Deus pela pessoa, por aquela afronta, por aquela coisa. Que ensinamento que a gente dá para os nossos filhos? Agora quando senta, começa, né? Rapaz, aquilo ali, o felzinho, que é bom, é muito saboroso falar da vida dos outros. É bom. Quem aqui discordar disso, não vai falar que a fofoca é uma coisa boa para a carne, para o espírito não. O espírito, ele quer a pacificação, e para ser pacificador, nós tem que sair da nossa boca a paz, tem que habitar em nosso coração a paz e não a guerra. E isso, irmãos, é um exercício muito forte. Eu digo para vocês, é um exercício muito grande. O Deus de paz, o príncipe da paz, que é Cristo Jesus, ele quer que a paz reine. Para a paz reinar, da nossa boca sempre tem que sair palavras de paz. Mas eu estou chateado porque falou isso de mim, porque falou aquilo de mim. Então, eu vou falar na mesma medida, vou agir na mesma medida, e por isso nós temos visto um mundo tão terrível. Um determinado homem, que foi muito respeitado aí no mundo, ele diz o seguinte: olho por olho, e o mundo terminará cego. Olho por olho, e o mundo acabará cego. Nós temos que ser pacificadores. Cristo é o príncipe da paz. Os pacificadores serão reconhecidos no reino como participantes da natureza divina. Olha, esse aqui foi participante da nossa natureza divina no mundo, promovendo a paz. Cristo não está falando somente em relação às pessoas que têm uma disposição pacífica, ou aqueles que amam a paz. Ele está se referindo aos que ativamente trabalham para promover a paz. Quando você chega em determinado ambiente, vê uma pessoa conversando, falando coisas terríveis de outra pessoa, e você, qual geralmente é a nossa forma de agir?
como é que é? O que está acontecendo aí? Ah, o fulano fez. Ah, rapaz, é mesmo? Ih, faz o quê? E tu fez o quê? Ah, rapaz, tu é bobo, porque você não fez? Vai lá e bate nele, vai lá e fala as coisas que tem que falar para ele, porque tu não falou na hora, falava isso. Ô, meu irmão, tem certeza que foi assim? Vamos orar a Deus para que Deus toque no nosso coração, no seu coração, para perdoar, e para quando for conversar com Ele, ter uma conversa amigável, em que vocês possam entrar em paz, lembrando de Cristo Jesus, que é o promotor da paz. Vamos rogar a Deus? Vamos orar? Irmão, você quebra aquele ódio, aquela vontade que irmão, não estou sendo aqui hipócrita, não. Eu estou falando para vocês de atitudes que são minhas aqui, de coisas que eu já fiz, não estou falando de ninguém mais aqui, não. Eu não conheço o coração de ninguém, estou falando de mim. Então, os pacificadores, o natural, é assistir a discussão de um lugar seguro, né? Eu me lembro que, na escola, quando o pessoal começava a brigar, começava a discutir um com o outro, aí os colegas que botavam a mão na frente e falavam, cospe aqui, e tirava a mão. Aí que a briga acontecia mesmo. Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O natural é assistir a discussão de um lugar seguro, não promover a paz. Esse é o natural do homem. O que se aproxima da atividade divina é promover a paz, mesmo que para isso tenhamos que sofrer abusos e injúrias. Não é por serem pacificadores que se tornam filho de Deus. Só se torna um filho de Deus quem recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas ao receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, nós adquirimos o caráter cristão, ou o temperamento cristão, de ser nova criatura, e agora ser promotor da paz e não da guerra. Olha o que diz João 1, 12 e 13 lá, vai falar sobre isso. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Promovendo a paz, os crentes se manifestam como filhos de Deus, e Deus os reconhecerá algum dia como pessoas que levam a semelhança familiar, como nós já dissemos. Provérbios 12, 20. Abram aí, Provérbios 12, 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Bote no seu coração mudar a forma de tratar quando alguém chega para você com alguma reclamação de outra pessoa, falando de outra pessoa. Lembre-se que nós não somos juízes justos para julgar e condenar uma pessoa só pela fala de uma, e nem é nosso papel julgar ninguém, nem condenar ninguém. A Deus cabe isso, mas mude a história para promover a paz. Aqui, lembra? Sigamos as coisas que servem para a paz, para edificação uns para com os outros. Aqui no versículo 10, diz, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui se trata daqueles que são perseguidos não por seus atos errôneos, mas por causa da justiça. O reino dos céus é prometido aos crentes que sofrem por fazer o que é correto. Muitas vezes, irmãos, nós seremos perseguidos no nosso trabalho, na nossa vida particular, nas nossas relações, porque nós não conformamos com as coisas injustas, o que foi feito de errado, e nós andamos corretamente. O crente Jesus Cristo, ele vai ser perseguido por isso. Sua integridade, a integridade do crente Jesus Cristo, ele condena o mundo, porque o mundo desagrada a Deus, e o crente Jesus Cristo, ele agrada a Deus. Em consequência disso vem a hostilidade. Só o fato de nós amarmos a Deus, andarmos de maneira íntegra e não nos misturarmos com aquele que quer fazer o que é errado, já causa a hostilidade contra nós. Nós somos aquele que fica de lado, aquele que não é convidado para as mesas de bar, onde muitas vezes é lá onde as coisas acontecem. Você vai ganhar esse cargo, você vai ganhar aquele, você vai ser isso, você vai ser aquilo, porque você é meu amigo aqui, a gente está bebendo junto, está fazendo essas coisas. Fico muito feliz que hoje nós temos um governador que é um servo de Deus e que ele não frequenta esses ambientes
e nem se junta com quem frequenta esses ambientes e tem agido, e nosso Estado tem tido a bênção que tem tido de se manter no prumo por conta disso. Porque Deus tem sido chamado a participar desse governo, então nós ficamos muito orgulhosos disso, mas nem sempre foi assim. As pessoas odeiam uma vida justa, pois a vida justa expõe a injustiça deles. Quando formos falar sobre a luz do mundo, vamos ver isso. A luz, ela ilumina e mostra o que está acontecendo de errado. Observem que esses ambientes onde as coisas erradas acontecem são sempre escuros. Já viram isso? Esses lugares onde as pessoas se reúnem para fazer suas festas, as coisas, adorar o Deus deles, é sempre escuro. Não pode ter luz, porque a luz ali vai mostrar o que está acontecendo e eles não querem que seja visto. Os profetas do Antigo Testamento que profetizaram o reino e proclamaram seu caráter de justiça, encontraram essa oposição. Jeremias foi um. Já estamos terminando aqui, meus irmãos, mais 5 minutos e nós terminamos. Jeremias foi um. Lá em Jeremias 20, 1, 2, olha só. Jeremias 20, 1, 2. 1 e 2. E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas palavras. E feriu Pazur, o profeta Jeremias, e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Viram só quem foi que agrediu? O sacerdote. Então, irmãos, o sacerdote que não andava de acordo com o que Deus queria, mas andava fazendo a vontade dos homens. O profeta foi lá e falou que tinha que falar pela palavra de Deus, não fechou a sua boca. Lembra que eu falei? Da maneira correta, da maneira ordeira, na palavra, ofende, não tem jeito, e foi agredido por isso. Aconteceu coisa semelhante com muitos outros profetas, mas eu peguei esses dois aqui, também, que é o profeta Zacarias, em 2 Crônicas 24, 20 e 21. 2 Crônicas 24, 20 e 21. Diz aqui: e o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Então, aquele que se levanta e fala aquilo que o Senhor Deus manda falar, ele vai ser odiado, ele vai ser perseguido muitas vezes. Mas também Cristo Jesus foi o que mais anunciou a justiça, mais mostrou a injustiça daqueles que viviam, que diziam ser servos de Deus, mais jogou na luz as obras terríveis daqueles homens. Por quê? Porque Cristo conhecia os corações. Então ele olhava para a pessoa e falava do que a pessoa estava sentindo no coração, e aquilo ofendia tão gravemente as pessoas, e o que aconteceu com ele. Isaías 50, versículo 6. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Jesus Cristo. Jeremias falando, por isso que eu falei, foi assim com Cristo também. Ele foi afrontado, vilipendiado. Isso. E por isso, porque ele falou da verdade do coração das pessoas. Ele se levantou contra as injustiças que faziam contra Deus e até contra as próprias pessoas que precisavam de Deus. Então, ainda Isaías 53, versículo 5, profeta que tanto fala de Cristo, aponta para frente, olha pelo Espírito de Deus, é levado a ver coisas que ainda não tinham acontecido, e diz aqui: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Um versículo que eu amo demais, maravilhoso. Ainda, Marcos 15, 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, como Cristo sofreu por conta das injustiças que aqui se viu. E por fim, meus irmãos, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, dizerem todo mal contra vós, por minha causa. Aqui aparentemente é uma repetição do anterior, mas
há uma diferença. No versículo anterior, a perseguição era por causa da justiça. Nesse versículo, a perseguição é por causa de Cristo. O Senhor sabia que seus discípulos seriam injuriados, seriam maltratados, seriam castigados por conta dele, por simplesmente serem leais a ele. E a história diz isso, a história confirma. João Batista, Marcos 6, 27. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e o degolou na prisão. Temos ainda Estevão, em Atos 7, 58, que foi apedrejado. Temos Tiago, Atos 12, 2, e àquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou também mandando prender a Pedro. Então, a tradição conta a história dos outros apóstolos que foram mortos. Pedro, por exemplo, crucificado, de cabeça para baixo, situações terríveis. Paulo também morreu, foi assassinado de forma terrível e cruel. E assim nós temos visto as coisas terríveis acontecerem. Mas termina o versículo 12 com uma grande alegria. Exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vale a pena apreendermos, e quando eu falo apreender, significa pegar e guardar no coração tudo aquilo que Jesus Cristo nos orientou a fazer, nos orientou a ser, porque nós seremos galardoados, e por isso é motivo de alegria quando sofrermos tudo isso. Mas quando isso for realidade, nosso coração não será peso. Não será peso ser humilde, não será peso ser manso, não será peso ser pacificador, não será peso quando sofrermos perseguição, na verdade nós ficaremos felizes. Por muitas vezes eu ouvi de muitas pessoas piedosas e servas fiéis de Cristo, quando sofriam perseguição, e eu ia até elas e um pouco tristes, e tentando consolar, e as pessoas falavam assim, meu irmão, isso é uma bênção de Deus, graças a Deus, porque se eu não sofro isso, é porque eu não estou causando nenhum tipo de problema para ninguém, no que diz respeito a mostrar o que a pessoa está errando. Então isso é bênção e é graça de Deus. Então, as bem-aventuranças apresentam um retrato do cidadão ideal no reino de Cristo. O ato de sofrer por Cristo é um privilégio, é uma alegria. Um grande galardão aguarda os que assim se tornam companheiros dos profetas nas tribulações. Os porta-vozes do Antigo Testamento permaneceram fiéis apesar da perseguição. Todos que imitarem sua lealdade compartilharão a graça agora e também no futuro. Então, que Deus abençoe todos nós, que Deus nos abençoe, nos ajude a ser firmes no que diz respeito ao caráter cristão. Semana que vem a gente começa a falar então